Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos semana passada, falando sobre a nossa igreja, né? Só para a gente... Espera aí, que tecnologia nunca foi muito bem a minha... Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, tá? Só para a gente lembrar do que a gente falou semana passada, só rapidinho, tá? Principalmente para quem não esteve aqui. Nós estávamos falando sobre nossa igreja, né? Tá? E aí, falamos sobre nossa missão. Isso é uma coisa que a gente vai conversar bastante no decorrer, né, da nossa caminhada, que a nossa missão é amar a Deus, amar ao próximo, servir ao mundo. Qual é a nossa visão, tá? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Lembre disso daqui: conectar, crescer e servir. Nós vamos entrar nisso hoje, tá? Como a igreja é organizada, né? Principalmente a questão dos ministérios, né? Nós somos um organismo vivo, nosso culto é congregacional. Qual é o nosso objetivo? Quando nós falamos sobre igreja multigeracional, surgiram algumas pequenas dúvidas, né? Algum pessoal acabou mandando alguns recados para mim, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, queridos. Uma das dúvidas é se, por causa disso, a igreja não vai ficar dividida. Não, ela não vai ficar dividida, queridos. É que nós estamos tentando ser efetivos na pregação da palavra, tá? Conhecendo quais são as nossas gerações, como poder comunicar, como poder falar. Hoje a gente ainda não pensa em dividir a igreja, porque nós não temos nem espaço físico para isso, tá? Mas a gente tenta ser, aprendendo e sabendo disso, tenta ser eficaz quando for falar com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, né? E a pergunta foi, as pessoas, os adultos não se comunicam com os jovens não se comunicam com adultos. Isso é uma grande verdade, mas não é uma questão da nossa igreja, é uma questão até do nosso mundo, né? Eu estava conversando com um jovem agora, né? Eu vi ele com um cubo mágico e ele estava me falando a respeito que foi batido um recorde essa semana, né, de alguém fazendo um cubo mágico às cegas, em 6 segundos. Eu não consigo fazer em 6 horas olhando. Como é que eu me comunico com essa geração de 6 segundos? Como é que eu me relaciono com ele? Então a ideia é justamente essa, tá? Não é dividir a igreja no sentido de a gente ser eficaz na propagação do Evangelho a cada uma da geração. Isso vai também, é um trabalho que nós, os pastores, vamos ter que nos esforçar, né? Porque na realidade eu mesmo que sou o mais veterano dos pastores, né? Apesar de tentar me contextualizar, já estou, né, longe dessas realidades, tá? De comunicar essas realidades a essa geração mais nova, né? O celular, para mim, ainda serve para atender telefone. Você sabe que o teu celular, ele também é um telefone que você liga para as pessoas? Porque ele começou com esse desejo, né? Hoje a gente faz qualquer coisa com o celular, menos ligar para os outros. E até quando toca, a gente toma um susto. Vai dizer que isso serve para isso também, né? Então, aí eu estava ouvindo aquele Ariano Suassuna, não sei se vocês conheceram ele, procura aí no YouTube, ele já faleceu. Ele diz assim: você acha que eu vou querer algo que fica do meu lado, me perturbando a minha vida, né? Mas a gente fez essa escolha, muitas vezes por causa de um celular, né? Hoje nós vamos falar um pouco do nosso lugar na central, tá? Dentro daquela visão que nós colocamos lá atrás, tá? De conectar, crescer e servir, como é que a gente vai fazer isto, tá? Então, o primeiro passo, conectar.
quais seriam os ambientes de conexão que a gente teria? Porque é conectar as pessoas a Deus e a gente se conectar a Deus. Amém, queridos? Agora mesmo estávamos no momento de oração aqui, esse é o momento da gente estar conectado com as coisas de Deus, com as coisas espirituais do Senhor. Nós esquecemos tudo que está lá fora. Nós abrimos mão das coisas que estão lá fora com um desejo único de quê? De estar conectado com Deus. E a gente também deseja que outras pessoas também vivam isso. Como é que a gente vai fazer isso? Através do nosso culto de celebração, convidando as pessoas para estarem conosco no culto de domingo. Você estando no culto de domingo. Quando eu falar às pessoas, traga sempre primeiro para você. Tá? Porque não adianta você convidar alguém e você não vir. Porque essa pessoa de conexão para todos esses lugares vai ser através de você. Cursos da família. Desejamos fazer curso da família, curso do homem ao máximo, mulher ao máximo, fazer curso para jovens. É lógico que é uma demanda, nós temos um problema sério aqui na igreja, nós não temos espaço na agenda para fazer determinadas coisas. Porque nós temos culto terça-feira, que nem hoje, amanhã tem culto à tarde, domingo tem, quinta-feira tem culto, sexta-feira tem ensaio de louvor, sábado à noite tem o pessoal dos jovens, nos sobra segunda-feira, domingo tem culto, e domingo pela manhã. Então nós estamos assim meio limitados até para fazer determinadas coisas, mas Deus vai nos dar graça, a gente vai fazer, a gente vai conseguir chegar lá. Tá? Então, através dos GCELs, que é dos pequenos grupos, que é algo que a gente está manejando para isso, já temos trabalhando com 3, a ideia é de que isso se multiplique, né? Trabalhando através de retiros, tem um que nós fazemos que ele já faz parte até da nossa agenda, que é o retiro de carnaval, né? Mas não nos impede de fazer outros encontros. Tivemos agora um encontro em Santa Maria com jovens, isso não nos impede de fazer esses encontros, que é esses lugares de conexão, através das lives. Essa questão de live não é muito a minha praia, eu tenho muita dificuldade com isso, ficar na frente de uma câmera e falando para a câmera, eu tenho dificuldade, isso já é mais a praia do pastor Júlio, do pastor Felipe, entende? Tem coisa que não é comigo, né? E eventos, pontos, que são esses eventos pontos? Nós tivemos um evento pontos há poucos dias atrás, que foi o Galpão, onde a gente tem possibilidade de trazer pessoas, conectar pessoas da igreja, conectar pessoas a uma realidade de vida diferente, que elas não estão vivendo lá de fora. Então, nós fazemos parte disto, de termos a nossa função, tá? Trazer as pessoas para estarem envolvidas nisso. Amém, queridos? Tá? Estão comigo? Segundo passo é crescer. Não é crescer em número, porque quem faz crescer em número é o Senhor que acrescenta as pessoas, amém? Mas é crescer no conhecimento, na graça do Senhor, aprender, ter experiências com Deus, desfrutar do Senhor, desfrutar da comunhão dos irmãos. Eu não sei o que é que te motiva a vir à igreja, porque às vezes eu acho que algumas pessoas vêm para a igreja, estou pensando. Tem gente que eu acho que vem para a igreja, queridos, sem ter a percepção clara do que é estar na igreja. Vem. Se acostumou tanto, sabe que criou um hábito? Criou um hábito e vem, não faz ideia. Como é bom estar na igreja, como é bom estar com os irmãos, como é bom cultuar a Deus, como é bom ser alegrado diante do Senhor, como é bom ter um lugar onde você pode buscar a Deus mesmo e saber que Deus está ouvindo e Deus está falando com você. Eu costumo dizer que existia o tal de rato de praia, né? Vocês já ouviram essa história? Camarada que não sabe, eu sou rato de igreja. Eu amo a igreja.
Eu amo estar no culto. Eu saio de férias e vou para a igreja. Tem gente que sai de férias até de Jesus. Já viu isso? Saiu de férias de Jesus. Aí o capeta vai lá, ó. Aonde a gente cria esses ambientes de crescimento. Sabe onde eu cresci? Eu não cresci no Tatuapé, que foi a cidade ou o bairro que eu nasci. Eu não cresci na casa da minha mãe, eu cresci na igreja. O verdadeiro crescimento do homem que acabou se transformando, um homem que busca agradar o coração de Deus, foi dentro da igreja. Nesses momentos de oração, escola bíblica dominical, retiro, reunião, trabalhando, se ralando. Meu primeiro serviço na igreja, eu estava falando lá na cozinha agora, falei com a irmã Ângela, foi de cantineiro, trabalhar na cantina da cozinha. Como eu adorava aquilo. Cresci muito ali. Onde que é os nossos ambientes de crescimento? No culto. Culto é lugar de crescer, querido. É onde você vem se doar um ao outro, se cultuar a Deus e receber, você cresce. Se você estiver escutando, se você estiver só ouvindo, como dizia minha mãe, entra para um lado e sai pelo outro. Minha mãe falava assim, eu falo com você e parece que entra de um lado e sai pelo outro. Ou enquanto ela não dizia assim, parece que eu falo grego. Porque quando a gente vem escutar, a gente cresce. Amém? A gente cresce nos cursos que a igreja oferta. Você já percebeu quanto é que custa um curso por aí? Você faz ideia? A gente vira e mexe, tem que fazer alguns. Custa caro, queridos. Não é? A igreja te dá curso de graça. E aí você não vem. Né? Gessel é um lugar de crescimento, é um lugar de comunhão, é um lugar onde você aprende, onde você ouve, onde você tem possibilidade de compartilhar as suas experiências, onde as pessoas compartilham dela e você cresce através da experiência. Porque assim, se eu ouço um testemunho de alguém, eu falo, Deus vai fazer no meu. Isso me motiva a eu crer ainda mais que Deus vai fazer no meu. Amém, queridos? Nos retiros, na escola bíblica. Há duas reuniões que elas deveriam ser as mais importantes para todo crente, queridos. Duas. Todo crente deveria ter duas reuniões que é assim, está no topo dela. Primeira, reunião de oração. Porque não tem como a gente não orar, queridos. E é assim, eu sou crente como vocês há quase 30 anos, e eu sei como é que é isso. Se deixar para a gente orar em casa, a gente não ora. A gente tem muita dificuldade, a menos que a gente já criou hábitos. Os mais veteranos, porque assim, depois que você passa 21 dias fazendo a mesma coisa, isso vira um hábito. Mas o difícil é você romper os 21 dias. Mas os mais veteranos já tinham isso, porque era a essência da igreja. Não se começava nenhuma reunião sem oração. O pessoal chegava na igreja, queridos, olha o entendimento deles. Eles não iam conversar com os irmãos, eles deixavam para conversar com os irmãos depois do culto. Depois do culto era uma festa. Mas eles entravam, dobravam o joelho e iam falar com Deus. Hoje a gente fala com todo mundo. Segundo, mais importante, escola bíblica. É onde a gente aprende.
onde é expandido o nosso entendimento e compreensão da palavra. Mas aí a gente vai perceber que são os cultos que a gente, não que encontra mais dificuldade, mas o pessoal tem mais resistência. E não coloca a culpa no diabo, porque o diabo não tem nada a ver com isso, queridos. Ah, o diabo não deixa eu vir aqui. Não, porque o diabo. A gente não vem porque não quer. Pronto. Entende uma coisa? Eu tinha um amigo, Jorge, ele levantava segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Aí ele só voltava domingo. Ele era feirante de São Paulo, feira de feira livre. Lá em São Paulo tem a feira livre. Então, de segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado. Sexta para sábado. E aí ele não voltava só no domingo. Ele fazia feira. Então ele tinha que sair com o caminhão dele às 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã. Ele ia para o mercado municipal comprar as frutas, porque ele tinha barraca de fruta, para ir para a feira, montar a frutaria dele, trabalhar até meio-dia, meio-dia e pouco, que a feira de São Paulo vai até meio-dia, meio-dia e pouco, a hora da xepa, né, que lá é a hora que o pessoal que tem menos recurso vai para a feira, que o preço abaixou, aquela coisa toda, né? Aí ele carregava o caminhão, voltava, chegava em casa às 4 horas da tarde. Eu ia no Jorge, às 6 horas da tarde, para dar aula para ele, para batismo. Sabe como ele assistia a aula? De pé, na casa dele. Porque se ele sentasse, ele dormia. Porque às 3 horas da manhã ele saía de novo. No sábado ele saía, na sexta-feira comprava os produtos do sábado e domingo. Ele já não voltava mais, só voltava no domingo à noite. Aí ele ia para a igreja. Depois de batizado, ele, muitas vezes, queridos, para dar ceia para ele, eu chegava nele assim, e chegava assim, bem, Jorge, ele acordava, eu dava ceia para ele, mas ele estava lá. E um dia nós saímos, e o Jorge, eu estou vendo o Jorge assim, caminhando, tinha uma rede, e o Jorge deitou na rede, mas ele deitou, parece que tinha formiga, ele pulou para fora. Foi o que aconteceu com o Jorge? Cheguei nele, eu falei, ô Jorge, o que foi? Por que você não aproveitou a rede? Ele falou, pastor, sabe o que é? O corpo acostuma muito fácil com isso. Isso daqui não se converte, queridos. Ou você leva para a cruz, ou você vai ficar a vida inteira dando desculpa. Carne não se converte. Outro meio é através de conferências, né? Nós vamos ter agora com as crianças, qual que é o intuito? É brincar com elas? Brincar com elas, a gente pegava aí as coisas, colocava lá no estacionamento e deixava elas brincar. Não. Nós estamos, através de todo um trabalho, inculcando na criança o caminho que ela deve andar. Amém? Então, esses são os ambientes de crescimento. Tá? O outro passa a servir. Quais são os ambientes de serviço? Tudo isso está dentro da igreja. Tá ok, queridos? Quais são os ambientes de serviço? Voluntariado, os ministérios, aquele monte que eu mostrei, é procurar a liderança, saber quem é, chegar lá, o que eu posso te ajudar, o que eu posso, né, cooperar, aonde eu posso... Dá para você lavar a louça? Vou lavar a louça. Dá para você varrer? Vou varrer. Dá para você enxugar prato? Vou enxugar prato. Isso é servir. Essa é a primeira igreja, desde que eu entrei no ministério, a primeira igreja que eu e Cristina não lavamos banheiro. Nós já éramos especialistas em lavar banheiro. Servir.
Não estou brigando aqui, tá, querido? Só que aqui é uma mudança. Você lembra que eu falei que tudo começa com uma mudança de entendimento? Se cada um lavasse o seu prato, já começava a mudar a história. Se cada um pegasse o seu copo que bebe água e deixa no chão e jogasse no lixo, mudava a história. Servir, queridos. Cada um fazendo um pouquinho. E ajuda o todo. Amém? Tudo bem? Não, tá bom. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Tá? Apaga as luzes aqui da frente. E você vai assistir um filmezinho. Presta atenção. Toca aí, Mateus. Travou, Mateus? Vai sem som mesmo. Você entendeu? Você lembrou de alguém? Você lembrou de alguém? Você viu que quando ele, mesmo de uma maneira forçada, ele foi obrigado a ajudar alguém, né? Como ele se sentiu diferente depois. A tal ponto de ele arrumar uma estratégia para não permitir que aquele rapaz também, né, continuasse da maneira que estava. Voluntariado é isso, queridos. Pensando biblicamente, nós conhecemos alguns textos, né? Só para validar. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso maior exemplo, ele veio para servir. Amém? Então, a gente precisa entender que o voluntariado é um serviço.
né? Mateus 22 vai dizer: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Servir. Servir uns aos outros, né? Nesse livro aqui, ó, do Costa Neto, Amar e Servir, a cultura do voluntariado, ele tem uma frase que diz assim: a vida só faz sentido quando viver para os outros faz sentido. Nós não podemos ser uma concha, onde a gente só está preocupado com a gente mesmo, queridos. Dois, quebrando os paradigmas. O que é? Servir é uma cultura do reino dos céus, queridos. É uma cultura. Você lembra que eu falei domingo que cultura é aquilo que a gente carrega? É uma cultura do reino do céu. Se o Espírito Santo de Deus mora em você, segundo a Bíblia, ele habita em nós, essa cultura do reino está aqui dentro. Foi o que eu falei para os pais da Nenê. Que quando o Deus vai nos dar uma herança, que são os filhos, Ele não dá a herança e diz, agora se vira. Não, Ele deu a herança e capacitou pai e mãe para cumprir o seu papel. Eu creio nisso, que nem Deus está me capacitando, porque agora Ele me deu netos. Não sei se eu vou chegar a ver bisnetos, muito difícil. Mas se chegasse a ver, Deus iria me dar essa capacitação. Então, a cultura, servir é uma cultura do reino. Servir não é fazer, é ser. E essa é uma mudança que a gente precisa trazer para o nosso entendimento. Porque na igreja a gente tem pessoas que trabalham, que assumem posições, e a gente acha que nós não temos mais responsabilidade. Não, nós somos responsáveis. E como a igreja precisa de voluntariado, queridos, de gente disposta a fazer as coisas. Voluntariado não tem preço, é paixão. Quem é apaixonado por Jesus é apaixonado pelas coisas que Jesus coloca na mão dele, sejam grandes ou sejam pequenas, porque para o Senhor não tem coisas pequenas e nem grandes, faz parte do processo. A primeira vez que eu fui servir na igreja, eu cheguei na igreja todo engomadinho, todo bonitinho, de calça clara. E um presbítero, João Ferreira, chegou para mim: meu irmão, porque eu chegava cedo na igreja, eu era sempre quase o primeiro para chegar e o último a sair. Meu irmão, o senhor pode me ajudar? O que é que eu posso fazer? Você vai subir comigo lá no telhado da igreja, porque choveu, saiu a telha e eu voltei para casa todo estragado. Servir. No segundo ou no terceiro culto. Enquanto eu estava no telhado, os irmãos estavam sendo abençoados lá no culto. Para Deus, qual era o mais importante? Quem estava no culto ou quem estava no telhado? Os dois. Amém? Essa é uma das maiores dificuldades dentro de uma estrutura eclesiástica. É que as pessoas acham que precisam ter títulos para servir. Não. Não é o importante ter títulos. O importante é ter disposição. Amém, queridos? O voluntariado, ele nasce na mente, inflama o coração, passa pelas mãos,
transforma o ambiente e nós ofertamos a Deus. Quer agradar a Deus? Se disponha. Seja um voluntário. Aqui nós temos um monte de coisa para fazer, queridos. No final dessa ministração, você vai poder ter acesso a um Google Forms, que a gente vai disponibilizar para você, e você vai dar, entre todos os ministérios que a gente tem, você vai escolher 3 que você acha que você se encaixa mais. E nós vamos chamar você para uma conversa. Oi? E não adianta sair mais cedo da escola bíblica. E nós temos que entender que todos nós temos lugar no corpo. Amém? Deus não nos colocou aqui para ficar confortável. Porque no processo não existe nada confortável. Por que do voluntariado? Porque temos um Deus que serve. Ele nos ensinou. Quando a gente vê Jesus lavando os pés dos discípulos na última ceia, parece um paradoxo. Ele sabe que ali tem um traidor, ele sabe que ali tem alguém que vai negá-lo, ele sabe que outros vão fugir, mas ele está ali para servir, queridos. Ele sabe tudo isso. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente e retornou ao seu lugar e perguntou assim: entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. Mas vocês entenderam o que eu fiz? Amém, queridos? O amor precisa sair da teoria e ser manifestado em ações. E quando eu falo de voluntariado, dessa cultura do voluntariado, não é questão só de igreja, queridos. É em questão nos ambientes que a gente vive. Eu vi o irmão Marcos orando aqui, para que Deus alcance as pessoas lá fora. Não, mas vai alcançar com... Quem vai ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar? Aí a gente faz... Você já imaginou? Você já orou pelo perdido? Você ora pelos perdidos? Você já imaginou que você pode ser a resposta da tua oração? Você já imaginou isso? Que Deus diz assim: você está orando pelo perdido, então agora eu vou usar você. Não, mas mas não pode ser o pastor Júlio? Não pode ser o pastor Wagner, o pastor Felipe ou o presbítero Carlos? Não, é você não está orando. Então, nós temos que entender que esse amor a qual a gente fala, que a gente propaga, que a gente ora, ele tem que ser manifesto, ele tem que sair de uma teoria para uma prática diária. Mas, pastor, a pessoa lá me persegue, ama. É bíblico, está lá: amar os que te perseguem. Você acha que você vai aprender essa questão do voluntariado aonde, queridos? Na tua prática diária da vida. A igreja, ela só vai ser o extrato disso. Amém? Estão comigo? Estão me entendendo? Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vou trazer aqui a minha esposa. Vem cá, queridos. Que é mais fácil com ela, porque se der algum BO, eu resolvo em casa, né? Assim que fica. A Cristina trabalha comigo no serviço. E ela não é cristã. Eu já disse isso para vocês. Ela não é cristã. Mas ela, na concepção eterna de Deus, ela é filha de Deus. Ela só não sabe disso.
Quem tem que comunicar a ela que ela é filha de Deus? Aí, eu não trato quem? O meu irmão. Não, fica aqui. Eu não trato o meu irmão, porque eu estou olhando para ela não como um irmão. Eu estou olhando para ela como um qualquer. A gente até diz assim, não é ela, hein? Não é você, é para essa. É um instrumento do... É para isso que a gente olha para a pessoa, esquecendo que ela é filha, ela só não sabe. Amém? Então, olha como é uma mudança de pensamento. Ela é meu irmão, ela é minha irmã, ela não sabe, ela não é o enviado de ninguém. Eu preciso amar a ela, porque ela vê essa atitude na minha vida. Amém, queridos? Servir é a forma mais fácil de dizer eu te amo. Hoje tem alguns dias da semana que a gente tem o privilégio de ter em casa os nossos filhos para almoçar com a gente, tudo na mesma mesa, né? É muito bom isso. Fazia muitos anos que a gente não vivia isso, e Deus tem nos proporcionado esse tipo de coisa. Ah, é muito bom. Aí a Cristina sai com Fernanda porque vai lá para a fisioterapia. E eu fiquei em casa hoje à tarde. Eu tinha que resolver um negócio. Aí, como é que eu fui demonstrar o meu amor para a Cristina? Eu lavei toda a louça de casa. Eu limpei toda a cozinha. E do jeito que ela gosta, porque eu sei do jeito que ela gosta. Dia 19 de novembro próximo agora, no mês que vem, vai fazer 40 anos que eu estou com ela. 40 anos que eu dei o primeiro beijo nela. 40 anos que eu cheguei em casa e disse para minha mãe assim: mãe, hoje eu conheci a moça que vai ser a mãe dos meus filhos. Eu não era profeta e nem sabia, nem entendia. Já era filho de Deus, já sabia que, não sabia que Deus ia me, mas já estava profetizando. E Deus me deu 2 filhos com ela. E como é que eu vou mostrar para ela que eu a amo? Eu vou servir. Como é que eu vou mostrar para vocês que eu amo vocês? Eu vou servir. Como é que vocês vão mostrar um aos outros que eu os amo? Servindo, sendo voluntário, ajudando, cooperando. É que nós criamos uma consciência de que só temos que receber. O reino é para todos, a oportunidade de crescimento é para todos, tá? Não conseguimos também, por isso, fazer nada sozinho. Eu cheguei na igreja metodista wesleyana, os bancos eram de madeira, sem almofada, e o culto levava de 2h30 a 3 horas. E sentava naqueles bancos de madeira 7 pessoas, bem coladinha uma da outra. Você lembra disso, pastor Júlio? Era assim, e era a glória. Aí acabava o culto. Como eu tinha chegado primeiro, meu carro era o último para sair, porque era estratégico. Era um momento que os meus filhos tinham oportunidade de ir na cantina, aumentar a minha conta. Tem oportunidade de brincar com os amiguinhos dele, fazer aquela interação que faz parte da vida deles. Eu ficava lá na igreja e ficava olhando o chão e as cadeiras. Todo mundo ia embora, eu estava sozinho. Eu ia arrumar os envelopes de dízimos, que eles ficavam atrás do banco, numa caixinha. Aí eu separava o que era envelope de dízimo e o que era envelope de oferta. Banco por banco,
nunca ninguém me pediu nada para fazer isso. Porque quem tem a consciência do todo, não precisa que alguém lhe peça para fazer alguma coisa. Eu faço parte dessa igreja. Eu tenho ideia de pertencimento dessa igreja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Foi assim que eu tive as minhas oportunidades de crescer na igreja, queridos. Foi assim. Fazendo coisas simples que ninguém via. Eu estava quase que nem Davi. Cuidando do leão e do urso. E ninguém estava vendo. Mas um dia Deus me tirou de trás da malhada. Agora tem gente que chega na igreja em cima do laço. Entende? Aí quer arrumar um lugar na fila do gargarejo, como diz o outro. Não dá, queridos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós fazemos parte de um todo. O que Deus busca? Deus busca voluntários. Deus busca pessoas dispostas. Anônimos. Que eles não estão preocupados com títulos, que não estão preocupados com nada. Que eles entendem a cultura do reino, entendem o que Deus deu para eles, e eles fazem não esperando nada em troca, fazem porque entendem que Deus já fez tudo. Deus não precisa fazer mais nada, queridos. Queridos, se Deus não quisesse fazer mais nada para nós, nós estamos no lucro, porque Ele já nos deu a vida eterna com Ele. Você já pensou nisso? O que é isso, a vida eterna com Ele? É porque a gente não faz ideia o que é a vida eterna longe dEle. Aí talvez a gente tem assim, vou abrir aqui um parênteses, não era sobre isso que eu ia falar, mas já que tem umas mulheres que reclamam do marido, né? E que marido não sai da igreja, que marido só vem para a igreja, e também homem que reclama que a mulher só vem para a igreja, que não sai. Queria, porque você nunca teve um marido que chegasse de madrugada em casa, bêbado, fedendo, que nem um gambá. Uma mulher que não ligasse para você, deixasse tudo virado no alho dentro da tua casa, e que você chegasse lá, você não sabe o que é roupa suja, roupa limpa, não sabe nada. Então, de vez em quando, a gente não tem ideia do que Deus nos fez, queridos, porque a gente não viu o contraditório. Eu sei que a minha esposa, ela louva a Deus por eu estar todo dia na igreja, porque teve uma época que eu estava todo dia no boteco. Ela não sabia onde eu estava, que hora eu chegava, quando chegava e como chegava. E se chegava. E também quando chegava, era um angu. Então, hoje, ela louva a Deus, querido, das minhas viagens, das minhas correrias, porque ela sabe a quem eu estou servindo. Amém? Então Deus busca voluntário. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Nós temos algum exemplo a ser seguido. Amém, queridos? A quem servir? A todos, sem distinção, pequenos, grandes, cheiroso, não cheiroso, né?
com recurso, sem recurso, né? Não fica escolhendo a quem servir. Serve a todos. Servir a todos, queridos. Servir os de dentro da casa, os de fora da casa, servir os que são da fé, os que não são da fé. Ah, mas ele é macumbeiro. Qual é o problema? Olha o nosso entendimento. Se uma pessoa que bate tabaco vier te trazer um bolo, o que você faz? Eu como. Ora, o Senhor e como. E aí o que eu faço? Eu faço um bolo e dou para ela. Em Bagé, minha vizinha de baixo, dona Loici, mas do tabaco daqueles. Não tinha um aniversário na casa dela que ela não me chamava para orar. Não tinha um problema de saúde que ela não chamava para orar. Ela me trazia docinho, ela me trazia comida, ela me trazia sopinha. E se acha que eu negava? Se Deus serviu o profeta com um corvo, Deus está usando ela para me abençoar, queridos. Eu vou lá, oro, Senhor, se tem alguma coisa aqui, anula, eu vou comer. Porque a Bíblia diz que aquele que está comigo é maior do que está com ela. E ela tem que ver em mim que eu não faço acepção de pessoa. Sem distinção, queridos. A gente faz distinção. A gente é a gente faz distinção entre irmãos de igreja, se não é da minha igreja. Me explica isso. Explica esse trem. Trem é coisa de mineiro, né? Explica isso, não é da minha igreja, não é da minha religião. Você sabe uma das coisas que eu fiz mais errado na vida? Querido, eu estou contando experiência minha, isso não quer dizer que você tem que fazer, isso você vai orar com Deus. Teve momentos que por causa da religiosidade, eu deixei de assumir posição na vida de alguém. Vou explicar. Por causa da religiosidade, minha irmã me convidou para batizar o meu sobrinho. Que Deus revelou ele para mim, que ia dar para ela. Mas por causa da minha religiosidade eu não fui. Porque ela é católica, apostólica romana, eu não fui. Sabe quem foi? O cara da maçonaria. Onde está a minha família? Toda na maçonaria. Não existe espaço vazio. Se a gente não ocupar, ele vem e ocupa. Sem distinção. Nós vamos ter entre os voluntariados o grupo do João. Aqueles que são fiéis até o fim, vão até a cruz. Mas vamos ter. Nós vamos ter o grupo do Pedro, né? O grupo do Pedro é aqueles que possuem uma boa vontade, mas que falha quando necessita, né? Ou seja, conhece? Nunca vi. Sei quem é não. A gente vai ter o grupo do Tomé, que aquele vai dizer, eu só acredito vendo. Vai ter, nos voluntariados a gente vai ter tudo isso, querido. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Amém? Nós vamos ter o grupo do Bartolomeu. É aqueles que são invisíveis, que você nem percebe quem eles são, porém são amados por Deus. Aqueles que não aparecem, sabe? O agente 007 da história. O que você viu já está pronto, já fez, ele não quis... Vai ter desses. Nós vamos ter o grupo do Judas, que é aqueles
que infelizmente vai nos deixar na mão, vai nos trair. Isso faz parte, está dentro do pacote, queridos. É saber lidar com essas coisas, é saber lidar com essas diferenças dentro desse trabalho. O perfil do voluntário, ele possui um espírito de equipe. Espírito de equipe é diferente de espírito de time. Num time, o time joga por um jogador. Se tira esse jogador do time, o time se perde. A equipe não, você pode trocar todo mundo e colocar todo mundo sabe o que fazer. Equipe. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Equipe. Ok, queridos? Dedicado. Pessoas dedicadas, dispostas. Amém? Eu vou passando os textos, então vai ficar muito longo. Hospitaleiro. Você sabia que hospitaleiro é um dom do Espírito Santo, querido? Ser hospitaleiro. Hospitaleiro. Receber as pessoas. Tratá-las bem. De repente, a Bíblia diz que de repente a gente recebe um anjo dentro de casa e nem sabe que era anjo. Você gosta de ser bem recebido? Gosta? Perguntar para mim, pastor, como é que o senhor inventou essa história do pirulito? Eu ouvi um pastor velhinho contando uma história, dizendo que ele ia para a igreja e enchia o bolso dele com balas e dava para as crianças. Eu falei, eu não vou dar bala porque talvez engasgue, então eu vou dar pirulito. Mas eu achei que não ia dar muito certo, e agora eu estou meio preso nesse negócio, porque as crianças já vêm lá no portão olhando para a minha mão, porque elas gostam de ser bem recebidas. Amém? Gosta de ser bem recebida, queridos. Todo mundo gosta de um abraço. Um abraço. Você já imaginou o que cabe dentro de um abraço? Tem abraço que a gente não precisa falar nada, precisa? Está tudo lá dentro do abraço. Você gosta de ter a atenção das pessoas? Todo mundo gosta. Todo mundo precisa. Amém, queridos? Humilde. Humilde. Está disposto a qualquer serviço, a qualquer coisa, aquilo que precisar. Precisa estar onde? Precisa estar lá fora, precisa estar lá no estacionamento. Humilde. Entendendo que faz parte do corpo. Se tudo der certo, dá certo para todo mundo. Se servir resultado, dá resultado bom para todo mundo. E se deu errado, não foi um que errou, todo mundo errou. Porque a gente tem a mania de tentar arrumar culpado. Amém? Nós desejamos essa implantação dessa cultura do voluntariado. É algo que a gente vai estar trabalhando, comunicando, motivando, treinando, inspirando, porque Deus está levantando um exército para impactar o mundo. Amém? Deus está levantando, e eu vou mostrar para vocês. Deus está levantando. E aonde eles estão? Aonde estão esse pessoal? Está aqui. Não está lá fora, está aqui. Está cada um de vocês se dispondo a fazer algo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. O irmão Mateus vai passar para a gente. Presta atenção. Numa igreja em que ela entendeu a importância do voluntariado.
é por vidas, é por amor àquele que nos amou primeiro. É pelo resgate, pela salvação, pela restauração, pelo começo e recomeço. Nós oferecemos um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho. Nós estendemos as mãos, ofertamos nosso tempo e damos o nosso melhor. Nós retribuímos carinho e recebemos gratidão. Nós construímos novos começos. Isso arde em nosso coração, move nossa vida e nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Quando eu entrei na porta, eu vi aquelas pessoas com camisa preta, né? E falando assim, apertando a sua mão, um sorriso assim, falando: seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Eu fiquei admirada com aqueles voluntários sorrindo o tempo todo, e aí pensei, cara, será que eles não têm problema? É possível? Tá todo mundo me abraçando desse jeito. E eu nunca imaginei que um lugar tão grande, com tantas pessoas, com tantos voluntários, fossem assim, tão amorosos, tão atenciosos nos pequenos detalhes. E cada abraço ali do pessoal da consolidação era como se eu sentisse o próprio Deus me abraçando, e eu só chorava. Falando: eu quero servir, eu quero fazer, eu estou no lugar certo. Eu não sabia orar, não sabia nada, mas eu estava varrendo, eu ficava todo momento falando assim: Deus, receba essa limpeza que eu estou fazendo, é para ti. Comecei a varrer, comecei a limpar os bancos. Na época tinha que desentupir banheiro, lá no caixotinho eu desentupia banheiro. Vejo que aqui a gente tem essa oportunidade de colocar os nossos talentos, os nossos dons a favor de pessoas e a favor de Deus. Nesse processo, Deus foi restituindo tudo na minha vida. Servir verdadeiramente me tirou da solidão. O servir verdadeiramente me deu um sentido novo. E Deus restituiu tudo. Minha dignidade, restituiu Deus, restituiu o talento que Ele me deu, restituiu a minha família. E Deus me deu um novo começo. Seu coração. O nosso é movido por Jesus, por pessoas, por famílias, pelo servir por algo maior. Somos voluntariamente apaixonantes e nos apaixonamos a cada dia mais por essa família que compartilha, que atrai, que une, que cuida, que é generosa e voluntariamente acolhedora. O seu coração não queima. Vem estar com a gente, vem servir por algo maior. Esse DNA nosso de cuidar de pessoas, de servir e de amar acima de tudo, ele nunca vai mudar. Venha ser um voluntário. Venha servir por algo maior. Coloque-se de pé. Esse é o tipo de igreja que me apaixona. Esse é o tipo de igreja que me apaixona. E é o tipo de igreja que Deus quer estabelecer nesse lugar. Que cada um que chega aqui perceba o quanto nós somos apaixonados um pelos outros, apaixonados por Deus e apaixonados por servir ao Senhor, servindo ao próximo. É isso que vai impactar as pessoas, queridos. É isso que vai mudar as pessoas. Um abraço, um sorriso. Como disse uma das pessoas ali, o voluntariado tirou ela da solidão. Tanta gente se sentindo sozinha no meio de todo mundo. Poderia servir alguém. Vamos orar? Eu espero que tenha impactado teu coração, conhecendo um pouco a respeito da nossa igreja e daquilo que a gente está sonhando em construir nesse lugar. Depois da oração, se você trouxe a sua oferta, vem aqui à frente e deixe no gasofilácio.
Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai querido, Senhor, por podermos aprender e entender o que o Senhor está desejando construir, Senhor, nas nossas vidas e na Tua igreja. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, Senhor, a nos envolvermos, nos capacitando para isso, Senhor. Dando-nos, Senhor, da Tua graça e da Tua bondade. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas. Te louvamos agradecido. Você vai receber nos grupos da igreja o Google Forms sobre o seu desejo ser voluntário. E lá vai ter todos os ministérios. Você vai escolher 3. E depois a gente vai estar chamando vocês para uma conversa. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.